No mundo de Regarden, a magia não é apenas um dom, mas a única medida de valor de um ser humano. Will Servor caminha pelos corredores da prestigiada academia enquanto os sussurros de desprezo o seguem como sombras. Também estudantes de elite apontam e riem do único garoto que não consegue conjurar nem mesmo uma pequena chama. Apesar dos insultos, Will mantém seus olhos fixos na grande torre onde sua promessa de infância reside. Ele se lembra de Elfaria, a garota que prometeu que ambos alcançariam o topo juntos. Agora, ela é uma magia Vander, uma das governantes do mundo, enquanto ele continua no chão. Para ganhar os créditos necessários para a formatura, Will precisa de pontos que a teoria não pode lhe dar. E ele decide descer às profundezas da masmorra, o único lugar onde o aço pode falar mais alto que as palavras. Ar dentro da masmorra é frio e cheira a magia antiga e monstros famintos. Cada passo de Will é silencioso, treinado por anos de esforço físico que ninguém mais se deu ao trabalho de praticar. Também, de repente, uma criatura das sombras salta do teto com garras afiadas. Em hesitar, Will saca sua espada em um movimento que desafia a percepção comum. Lâmina corta a carne do monstro antes que ele pudesse sequer emitir um som. Will limpa o sangue da lâmina, sabendo que monstros de baixo nível não lhe darão os créditos de que precisa. Ele mergulha mais fundo, onde os perigos são classificados como mortais para estudantes comuns. Na superfície, o professor Wurkner lamenta a teimosia de seu aluno sem magia. Ele sabe que Will está arriscando a vida apenas para não ser expulso da academia. Chão da masmorra treme violentamente, sinalizando a chegada de algo colossal. Sentinela maligno emerge das sombras, uma armadura de pedra infundida com mana corrompida. A pressão mágica emanada pela criatura é o suficiente para fazer qualquer mago novato desmaiar. Mas Will não sente a pressão da mana, pois ele nasceu vazio desse fardo. Sentinela golpeia o chão com um punho de pedra, criando uma onda de choque devastadora. Will salta sobre os escombros, usando as paredes para ganhar altura em um movimento acrobático. Ele observa o padrão de ataque da criatura, procurando pela falha na circulação de sua energia. O monstro dispara raios de energia roxa de seus múltiplos olhos. E Will esquiva-se por milímetros, sentindo o calor da magia queimando o ar ao seu redor. Eu não vou parar aqui, ele sussurra para si mesmo, reforçando sua determinação. Também ele corre em direção ao gigante, ignorando o instinto de sobrevivência que grita em sua mente. Sentinela tenta esmagá-lo, mas Will desliza por baixo de suas pernas maciças. Ele localiza o núcleo brilhante nas costas do monstro, a fonte de todo o seu poder. Com um salto explosivo, ele se lança no ar, elevando sua espada acima da cabeça. Aço da espada brilha com o reflexo da energia mágica que ele está prestes a destruir. Will desfere um golpe vertical com toda a força de seus músculos treinados. Núcleo racha, enviando fragmentos de mana instável para todos os lados. Sentinela solta um último rugido agonizante antes de desmoronar em uma pilha de pedras inúteis. Will aterra pesadamente no chão, respirando com dificuldade enquanto o silêncio retorna. Também ele coleta o cristal do monstro, a prova física de que derrotou um inimigo de alto nível. Então, ao retornar à academia, ele entrega o cristal ao balcão de recepção, ignorando os olhares de choque. Também a notícia de que um inútil derrotou um sentinela se espalha como fogo pelos corredores. No topo da torre, um par de olhos frios observa o relatório do incidente com um interesse perigoso. O professor Edward, conhecido por sua crueldade, decide que é hora de testar pessoalmente a fraude que usa uma espada.
Uma convocação oficial chega às mãos de Will, exigindo sua presença em um duelo de avaliação imediata. Que o professor planejou não é apenas um teste, mas uma armadilha para humilhá-lo diante de toda a escola. Will aperta o cabo de sua espada, percebendo que sua luta pela sobrevivência na academia está apenas começando. Ar no campo de treinamento torna-se pesado enquanto o professor Edward caminha em direção ao centro da arena. Will permanece imóvel, sentindo o peso do olhar frio de seu instrutor sobre seus ombros. Edward levanta sua varinha de cristal e pequenas faíscas de energia sombria começam a dançar na ponta. Ele declara em voz alta que a persistência de um jovem sem magia é um insulto à tradição da torre. Will ajusta sua postura, firmando os pés na pedra fria enquanto saca sua enorme lâmina de prata. Ele sabe que este não é um exercício comum, mas um confronto pela sua própria sobrevivência acadêmica. Também sem aviso, Edward dispara uma rajada de projéteis mágicos que cortam o ar como flechas de obsidiana. Will reage instantaneamente, girando seu corpo para o lado para evitar o primeiro impacto. Também a lâmina de sua espada bloqueia o segundo projétil, criando uma explosão de faíscas purpúreas. Edward estreita os olhos ao ver a técnica física impecável do garoto que ele tanto despreza. O professor então conjura um círculo mágico gigante sob seus pés, iluminando toda a estrutura. Correntes de sombra emergem das fissuras do chão, tentando enredar as pernas de Will. Com um salto poderoso, Will se projeta no ar, escapando por milímetros das garras mágicas. No ponto mais alto de seu salto, ele inverte o aperto na espada e mergulha em direção ao oponente. Edward apenas sorri e ergue uma barreira de cristal impenetrável à sua frente. Impacto do aço contra o escudo mágico ressoa como um trovão por todo o castelo. Will sente a vibração do impacto percorrer seus braços, mas ele não recua nem por um segundo. Ele observa as linhas de fluxo da magia no escudo, procurando por qualquer ponto de instabilidade. Edward aumenta a pressão, fazendo com que o escudo libere uma onda de choque para afastar o invasor. Will é arremessado para trás, rolando no chão pedregoso antes de recuperar o equilíbrio. Um corte fino aparece em sua bochecha, mas o sangue apenas aumenta sua determinação. Edward comenta que a força bruta nunca será capaz de superar o refinamento da feitiçaria. Will ignora a provocação e começa a correr em círculos ao redor do professor com velocidade sobre-humana. Ele está usando o atrito e o movimento para confundir a mira dos novos feitiços que Edward está preparando. Edward lança uma tempestade de granizo de gelo negro para cobrir toda a área da arena. Will usa sua espada como um escudo giratório, destruindo as pedras de gelo antes que o atinjam. Ele aproveita uma brecha na cadência do ataque e avança em linha reta como uma bala. Também depois ele chega à distância de combate e desfere um golpe horizontal visando a base do professor. Edward flutua no ar por alguns centímetros, fazendo o ataque de Will cortar apenas o vazio. Do alto, o professor aponta a varinha diretamente para o peito de Will em queima-roupa. No
Temos também uma esfera de energia comprimida explode, engolfando Will em uma luz ofuscante. Por um momento, o silêncio domina o campo enquanto a fumaça começa a se dissipar lentamente. Das sombras da destruição, Will surge novamente, segurando a espada com uma mão só enquanto a outra está chamuscada. E ele explica que não precisa de magia se puder ler o tempo de conjuração de seu oponente. Edward, agora visivelmente irritado, começa a conjurar um feitiço de nível superior que distorce a realidade ao redor. Will fecha os olhos por um breve instante, sintonizando todos os seus sentidos na vibração do ar. E ele canaliza toda a sua força física em um único ponto, preparando um golpe que desafia a própria lógica mágica. Edward libera o feitiço final, uma torrente de destruição pura que ruge como uma fera faminta. Will balança sua lâmina com uma força devastadora, cortando o centro da torrente mágica ao meio. Esforço faz os vasos sanguíneos de seus braços saltarem enquanto ele luta para manter o corte. Edward percebe com horror que sua magia está sendo fisicamente despedaçada por um mero pedaço de metal. Uma onda de choque massivo explode do ponto de contato, jogando ambos para as extremidades da arena. Will cai de joelhos, usando sua espada para se apoiar enquanto sua respiração é pesada e errática. No entanto, antes que a poeira baixe totalmente, um brilho sinistro surge atrás de Will, revelando que o teste de Edward ainda guarda uma surpresa mortal. Também o brilho sinistro atrás de Will revela-se como uma última armadilha de Edward, um círculo de gravidade pesada que tenta esmagar o rapaz. Com um grunhido de esforço, Will finca sua espada no chão e usa a alavanca para se levantar contra a força opressora. Edward desfaz o feitiço, o feitiço solta um riso curto, admitindo que o jovem está finalmente pronto para o grande palco. Cenário muda para a grandiosa arena da academia, onde milhares de estudantes e nobres esperam pelo início do festival. Julius Heimberg caminha para o centro do campo, suas roupas azuis brilhando sob a luz solar enquanto cristais de gelo flutuam ao seu redor. Ele olha para a multidão e proclama que a magia é a única lei que governa este mundo. No lado oposto, o som rítmico de botas pesadas anuncia a chegada daquele que não possui mana. Will segura o cabo de sua espada com firmeza, sentindo o peso de anos de treinamento em seus ombros. Julius ri ao ver o adversário, chamando de um erro na história da academia que precisa ser corrigido. Will não responde com palavras, apenas assume sua postura de combate, baixando o centro de gravidade. Sinal da batalha soa e Julius imediatamente lança uma tempestade de lanças de gelo contra o rapaz. Will se move com uma velocidade que desafia a percepção humana, desviando das lanças por milímetros. E ele usa a lâmina da espada para desviar o último projétil, enviando estilhaços de gelo para todos os lados. Julius fica perplexo ao ver que sua magia de alta velocidade não conseguiu atingir o alvo sequer uma vez. Will observa os padrões de mana de Julius e percebe que as estruturas dos seus feitiços são instáveis. Ele sussurra para si mesmo que a pressa de Julius em parecer perfeito o levou a negligenciar os fundamentos mágicos. Irritado, Julius invoca o feitiço da nona esfera, criando um dragão de gelo colossal que ruge sobre a arena. A plateia recua, sentindo o frio intenso que emana da criatura mágica. Will apenas fecha os olhos por um segundo, lembrando-se das lições de Edward sobre como o metal corta o espírito da magia. O dragão mergulha, mas Will corre em direção ao perigo em vez de fugir. Ele salta no ar, sua silhueta cruzando o sol, enquanto a espada brilha intensamente. Com um golpe vertical poderoso, ele atinge o ponto exato onde a mana do dragão é mais fraca.
Dragão de gelo se estilhaça em milhares de pedaços, caindo como chuva sobre o campo de batalha. Julius não consegue acreditar que seu feitiço supremo foi destruído por um pedaço de aço bruto. Will pousa suavemente na areia, a ponta de sua espada apontada diretamente para o pescoço de Julius. E ele explica calmamente que a magia de Julius é apenas uma casca vazia, sem a alma e a precisão necessárias. Gênio da academia baixa a cabeça, o silêncio da multidão pesando mais do que qualquer derrota física. Repentinamente na preprequei, não para meus amigos, aflico, lisseiquei, sai, a plaplac, Will olha para o alto da grande torre, onde sabe que Elfaria está assistindo a tudo. No topo da torre, Elfaria esboça um sorriso discreto, seus olhos brilhando com uma lágrima de orgulho. Mas também ela sussurra o nome dele, uma promessa que agora parece mais próxima de ser cumprida. Diretor da academia declara Wilserfort como o vencedor do duelo, quebrando séculos de tradição purista. Também os companheiros de Will correm para o campo, carregando nos braços em um momento de pura celebração. Julius observa de longe, percebendo que sua jornada de aprendizado está apenas começando sob uma nova perspectiva. Will guarda sua espada na bainha, o som do metal se encaixando sendo o ponto final desta batalha. Também ele caminha em direção à saída, mas para por um momento para observar a lua que começa a surgir. O preconceito que antes o cercava transformou-se em curiosidade e respeito genuíno. Garoto sem magia agora é conhecido como o Guerreiro da Lâmina de Prata. Também a jornada até o topo da torre ainda é longa, mas agora ele não caminha mais sozinho. Com a determinação renovada, Wilserfort olha para o horizonte, pronto para conquistar o céu com sua própria força. No final das contas, ele provou que o destino não é escrito pelo poder arcano, mas pela vontade inabalável. Também a tela escurece enquanto o som do vento sopra sobre o campo de batalha agora silencioso.